Os dons de Deus vêm por eleição ou predestinação, não por méritos ou esforços pessoais. No livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 5, diz assim: Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. O apóstolo Paulo também nos escreve no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 15. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela graça. Então, os dons de Deus são pré-ordenados? Quanto ao homem de Deus vindicado como profeta mensageiro para esta era, ele não teve que fazer nada para obter este ministério. Tudo foi pela graça e eleição de Deus. O ministério do irmão William Aaron Branham caracterizou-se por sua fidelidade à palavra de Deus, pela sua humildade e amor. Sua meta foi agradar ao Senhor e viver para os demais. O irmão Branham nasceu no estado de Kentucky, Estados Unidos da América, em uma cabana humilde, em 9 de abril de 1909. Ele foi o primogênito de um casal muito pobre, e na noite do seu nascimento, uma coluna de luz penetrou pela janela e pousou em sua cabeça. Ninguém pensou sobre o significado daquela luz misteriosa. Desde sua mais tenra infância, ele teve visões que se cumpriram cabalmente. Quando tinha 7 anos, enquanto carregava água para seu pai, espantou-se com um forte ruído de um vento que procedia de uma árvore sob a qual descansava. Quando ele olhou para ver a origem daquele ruído, observou um redemoinho na copa daquela árvore, de onde procederam estas palavras: Não fumes, não bebas, não contamine teu corpo, porque eu tenho uma obra para ti quando tu fores mais velho. Sendo uma criança, se atemorizou e fugiu para se esconder nos braços de sua mãe, a qual pensou que o menino estava estressado. O irmão Branham nunca pôde fumar, beber, nem fazer coisa alguma que desonrasse seu corpo, porque toda vez que procurou fazer isto, se manifestava aquele vento forte com aquele ruído que havia ouvido naquela árvore. Algumas semanas depois disto, enquanto brincava com seu irmão, teve uma visão da construção de uma ponte sobre o rio Ohio, onde ele viu, enquanto a construíram, uma parte da ponte caiu e matou vários operários. 22 anos depois, esta visão teve seu perfeito cumprimento enquanto construíam a ponte sobre o rio Ohio. Mas naquele tempo, o irmão Branham não entendia que Deus estava lidando com ele. Portanto, diante da pressão de seus amigos e familiares, inconversos, que ele procurava agradar, mas todos os seus esforços fracassaram. Porque aquele som peculiar de um forte vento e a presença de um ser que ele não via sempre impediram suas intenções. A vida do irmão Branham transcorreu normalmente por muitos anos, até que uma enfermidade quase o matou.
e quando ele estava pronto para ser operado, pensou que havia chegado ao fim de sua carreira. Mas ali teve novas visões e ouviu de novo a voz do Senhor que lhe chamava. Nesta ocasião, prometeu a Deus que se lhe concedesse viver, ele pregaria o Evangelho em todos os lugares. O irmão Branham diz que depois disso se sentiu tão bem como nunca tinha sentido. Cumprindo sua promessa, começou a buscar a Deus com a única finalidade de servir-lhe e ser-lhe fiel. Até que um dia, a luz da salvação brilhou nele, produzindo um grande gozo ao experimentar o perdão de seus pecados. Pouco depois, ele experimentou o batismo do Espírito Santo. Esta experiência, diz o irmão Branham, que sentiu como uma chuva que caía sobre ele e penetrava em todo o seu ser, logo encontrou companheirismo com os missionários batistas, onde não demorou muito, foi ordenado para pregar o Evangelho. Teve muito êxito em suas reuniões e muitas pessoas chegaram a conhecer a Cristo através de suas pregações. Em 11 de junho de 1933, quando o irmão Branham batizava alguns convertidos no Rio Ohio, diante de uma multidão de 4.000 pessoas, aconteceu um fenômeno extraordinário. Apareceu no céu uma luz brilhante com um ruído de um vento forte, sendo audível a todos os que estavam presentes. Esta estranha luz pousou sobre o irmão Branham, à vista de todos, e muitas pessoas caíram de joelho, clamando a Deus. Outros gritavam e corriam assustados. Daquela coluna de fogo se ouviu uma voz que disse: como João Batista foi enviado como precursor da primeira vinda de Cristo, a mensagem que lhes tem sido dada será a precursora da segunda vinda de Cristo. Isto não foi algo provocado ou produzido pelo irmão Branham e por nenhum outro ser humano, senão pela perfeita expressão da vontade e eleição divina. Lembremos-nos que Deus não muda. Se teve um mensageiro para preparar o povo antes de sua primeira vinda, sem dúvida que terá que enviar outro que preparará seu povo antes de sua segunda vinda. Isto é exatamente o que fez o irmão Branham. Sua mensagem tem trazido impacto sobre a semente predestinada no mundo inteiro, tem convertido o coração do povo a Deus e à pureza da palavra, e os tem separado de todo os costumes pagão e das interpretações humanas. Em resumo, a mensagem do William Marion Branham tem levado o verdadeiro povo de Deus no mundo inteiro à unidade da fé, preparando-os desta forma para a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa nos abençoar, irmãos.